Olá, irmãos. Às vezes o nosso coração ele age no nosso cérebro. Quando eu falo aqui de coração, eu estou falando das nossas emoções, que são como uma criança. A criança, quando ela quer uma coisa, ela chora, ela é birrenta, ela se joga no chão. Ela não consegue dimensionar as consequências daquilo que ela quer. Então ela quer atravessar a rua do outro lado, pegar o negócio lá, a mãe segura pela mão que tá vendo o carro, ela se desperneia. A emoção, ela é cega. E ela é ruim? Não, ela não é ruim, ela é um tempero para o alimento, né? Mas os nutrientes estão no alimento, na razão. Agora, fazer tudo sem sentimento também é estar deslubrificada, não ter um óleo ali nas juntas para aguentar o tranco das nossas decisões. Então as emoções, elas são um tempero, mas o que rege o comportamento da vida dos nossos irmãos de modo geral são as emoções e não a razão. Por quê? Porque as emoções se sobressaem sobre o espírito, a vontade de Deus. Então o homem, ele buscando felicidade, alegria, paz, satisfação, que é o que as emoções buscam, ele desobedece a palavra de Deus, que é como vive basicamente todos nós, né? Há muitos segredos nos nossos corações, nas nossas emoções, que elas, de forma astuta, criam um mecanismo para que a razão nem perceba. Então, o homem está com a sua razão, na sua consciência, o Espírito Santo tentando lhe falar, mas ele não quer ouvir, porque a sua razão está na plateia, sentado no banco, assistindo. E o gestor do corpo, das atitudes, das ações, quem toma o controle, quem dá as ordens, é as emoções. E muitas vezes o irmão não sabe disso. É por isso que eu estou dizendo que existem muitos segredos nos nossos corações, nas nossas emoções, que nem nós sabemos. Como é que a gente vai saber disso? Como é que a gente vai ficar sabendo? Quando o pai vir com a mão dele. Hebreus capítulo 2 diz: o pai açoite e disciplina o filho que ama. Então, se você vê um irmão fazendo coisas que nem criança faz, de tão fora da realidade que ele está, e nada acontece na vida dele, já faz 5, 10, 15, 20 anos, já está ficando velho como cristão, é porque ele não é irmão, irmãos. Porque a Bíblia diz: se vós estáis sem disciplina, é porque não sois filhos, sois bastardos. O que é um bastardo? É aquele que está ali se titulando filho, mas não é filho. O pai só disciplina os filhos. Hebreus capítulo 12, o pai disciplina os filhos que amam. Não rejeite, não fique triste com a disciplina do Senhor. E o texto vai continuar dizendo: porque se estáis sem disciplina é bastardo. Então, muitos dos nossos irmãos, quer dizer, às vezes os irmãos maduros ali que pagam o preço, que fazem como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, eu esmurro meu corpo. Esmurro. O que isso quer dizer? Que eu açoito as minhas emoções, eu disciplino elas. Não, você não vai fazer isso, não. Isso aqui momentaneamente vai te dar um prazer, mas vai me prejudicar lá na frente. Não, você não vai fazer isso. Eu coloco na cruz a alma corrompida por Adão. As emoções, essa genética permanece em mim. Então eu as deixo como morta. Mas os irmãos que não fazem isso, eles entristecem porque os irmãos maduros sabem a consequência lá na frente. Porém, nós vemos alguns ditos irmãos passarem uma vida toda nas emoções e nada acontecer. Por quê? Porque não sois filhos, sois bastardo. Então, na vinda repentina do Senhor Jesus, o que diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro 3, né? Ou 2 Pedro 3, que no tempo de Noé se casar, dado casamento, e eles foram avisados do dilúvio, mas nem davam bola, porque não tinham consciência para entender, para acreditar. E de repente veio a repentina destruição. Então, o homem hoje, dito cristão, está ali vivendo como se não fosse. E de repente virá uma repentina destruição e ele será recolhido pelos anjos de Deus para o inferno. Então ele dirá: Senhor, Senhor, como um homem rico lá, e Lázaro e o rico. E ele dirá: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz obras sociais, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Era como os filhos do sacerdote que viram um homem endemoniado e falaram: no nome do Deus de Paulo e no nome de Jesus,
eu te expulso. E o demônio falou, eu conheço o Deus de Paulo, conheço Jesus, mas e você quem é? Eu não te conheço. E eles tomaram uma surra daquele demônio lá. Então, nesse dia, no dia da vinda do Senhor Jesus, o parquinho de diversões vai ser fechado. Por isso que é bom nós sondar os segredos do nosso coração. Enganoso é o coração e mais corrupto que todas as coisas. Não existe nada mais corrupto que o coração do homem. Eu digo que existe 3 faces do engano: ser enganado por alguém, enganar alguém e o auto-engano. O auto-engano, ele é o pior. O auto-engano é o pior de todos. Então você pode ser enganado por alguém, você pode enganar alguém, mas tem o auto-engano. E o Senhor Jesus disse para essas pessoas que não querem saber a verdade, em Romanos capítulo 1, e Deus os entregou ao espírito da mentira para que acreditem na mentira. Então quando você fala para um irmão que se entregou às emoções, que uma coisa está errada, ele, não está errado, não, eu creio assim. Eu interpreto assim. E ele acredita mesmo naquilo ali. Ele não é aquela pessoa, não, eu sei que eu estou errado, mas eu vou fazer igual, depois eu pago as consequências, eu não, depois a pessoa baixa a cabeça, eu errei. Não, ele acredita que está certo. Ele conversa no bolinho dele, o irmão lá tá fanático, tá? Então ele acredita, os enganos do coração. Enganoso é o coração e mais corrupto que 50% das coisas. Não. 60%, não. 70%, não. 80%, não. Mais corrupto que todas as coisas. Por isso que não dá para dar 10% de brecha. Não, vou deixar minhas emoções só 10%. Devemos considerá-las como mortas. Mas daí a gente não vai sentir emoção, sim, mas que vem do Espírito. Que o Senhor Jesus disse, eu vos dou a paz que o mundo não pode dar. O mundo dá paz? Claro. Por isso que ele disse, eu vou usar a paz que o mundo não pode dar. O mundo criou um parquinho de diversões bem legal. Então ele dá paz. Mas eu vos dou a paz que o mundo não pode dar. É um outro tipo de paz. Bom, e o nosso coração carregado de segredos, ele tem medo, irmãos. Nosso coração é medroso, extremamente medroso. Você vê que a criança se assusta mais fácil que o adulto, né? Você vê isso? É uma coisa fácil de entender. Como o nosso coração é como uma criança berrenta, as emoções, né? Então ele se assusta muito mais fácil que a gente imagina. Então ele cria uma série de mecanismos para se autoproteger do medo. E esse mecanismo, ele é o ingrediente para que aquilo que a pessoa tema lhe sobrevenha. Então nós estamos nessa série de vídeos sobre o que eu temo acabará me acontecendo. Jó, ele era um homem que acreditava que Deus existia, mas ele não tinha ideia de o quão pessoal era Deus. Ele achava que Deus era alguém distante, muito ocupado, incapaz de se envolver com alguém tão insignificante quanto Jó. E Jó ele foi cercado de bens por Deus. Então Satanás aparece para Deus. Deus pergunta, onde vens? E Satanás, de rodear a terra. Em 1 milésimo de segundo, Satanás sai do Oriente ao Ocidente. Do leste ao oeste, do norte ao sul. Ele rodeia rapidamente a terra. Ele é mais veloz que qualquer carro, qualquer foguete, qualquer jato particular. Então Deus pergunta, viste meu servo Jó? Satanás conhecendo as emoções, e Deus também conhecia as emoções. Deus também conhecia as emoções de Jó. Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a mim. Jó nunca, nem sequer olhou com pensamento impuro para uma mulher. Jó era um homem, entre aspas, perfeito. Mas por que ele fazia aquilo? Porque ele tinha medo. Ele tinha medo do castigo de Deus. Ele não tinha o conhecimento do quão pessoal e real e quão amoroso era Deus para com os homens que nele confiavam. E Deus queria tratar isso com Jó. E então Satanás, conhecendo que Jó tinha medo, porque ele lê as expressões corporais das pessoas, é o melhor psicólogo que existe, ele consegue ler tudo. Tu pode dizer com a boca, eu acredito em Deus, e ele já olhou para ti e já viu que tu não acredita. Engana-te só ti mesmo, o auto-engano. Então, Satanás fala para Deus, claro, tu cercou ele de bens,
Deixa eu tirar o bem dele e ver se ele vai te adorar ainda, se ele vai acreditar em ti ainda. E Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó, não só os bens, a saúde, os filhos. Deixou ele sem nada. Então, Satanás foi e tirou tudo de Jó. E a mulher de Jó chega para ele, fala palavras difíceis para ele negar a Deus, e ele fala: nu de Deus eu vim, nu eu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. Ele não nega Deus, mas ainda não tem uma experiência com Deus. Vamos ler aqui uma passagem, já deixei aberta, em Jó, capítulo 3. Jó, capítulo 3. Vamos ler então, verso 23. Porque se a luz ao homem cujo caminho é oculto, a quem Deus encobriu, concebe, porque em lugar de minha comida vem meu suspiro, e os meus rugidos se derramam como as águas. Porque aquilo que eu grandemente tinha medo me sobreveio, e aquilo que eu receava me aconteceu. Quando os filhos de Jó levantavam para fazer festas na madrugada, nas casas dos seus irmãos, que eles eram incrédulos, Jó morria de medo que algo ruim acontecia com eles, que Deus viesse castigá-los. Então Jó levantava de madrugada e oferecia sacrifício a Deus, porque ele tinha medo que alguma coisa acontecesse com os filhos. Quantos pais super protegem os filhos e quando menos se espera a doença vem. E uma doença inexplicável, porque todos os cuidados, a criança favelenta lá com o ranho caindo todo dia lá, cresceu, tá com 70, 80 anos, não tomou um remédio para nada. E a criança super protegida ali, acabada. Vai ver se a mãe está preocupada que o filho vai ficar doente. O que eu temia me aconteceu, porque o que eu grandemente temia sobreveio, e aquilo que eu receava me aconteceu. Jó 4:23. E no final, lá em Jó 42, no capítulo 42, Jó vai dizer assim: tudo isso me aconteceu porque eu conhecia Deus só de ouvir falar. Hoje eu conheço Deus face a face. Por que Jó tinha medo? Porque ele conhecia Deus só de ouvir falar. Pelo medo, Jó perdeu tudo. Mas também Deus se manifestou a Jó, pessoalmente. E Jó passou a conhecer Deus face a face. E conhecer Deus face a face, o que diz no final do capítulo 42? E Deus restituiu a Jó tudo quanto ele tinha perdido, lhe dando em dobro. Ele deu mais 7 filhas formosas, filhos e filhas, ou só filhos, não lembro agora, formosos, tementes a Deus. Porque os outros não eram tementes a Deus. Então o que Jó tinha medo lhe aconteceu. Irmãos, não tem como escapar, irmãos, não tem como escapar. O que você teme vai te acontecer. Deus, o nosso medo se torna a nossa disciplina diante do Senhor. Falo a filhos e filhas de Deus, não falo a prosélitos, aqueles que vivem na casa de Deus, que vivem como cristãos, mas nunca aceitaram o Senhor Jesus. E como se sabe? Porque o arrependimento destes é remorso pelos resultados. Nunca é conhecimento de Deus para arrependimento de pecados. Mas falando a irmãos, que esse canal é dedicado a irmãos, o que a gente teme vai nos acontecer. E como eu faço para não temer nada? Nós vamos estar tratando aqui sobre o medo diante das situações. E como Deus pode nos livrar do medo. E exemplos nas escrituras aqui. Histórias nas escrituras sobre o medo. Ontem nós vimos sobre Pedro. Pedro disse: mestre, se é tu, manda eu ir sobre as águas. E o Senhor deu a palavra, vem. Quando Deus dá a palavra, irmãos. Mas Jó não tinha nenhuma palavra de Deus. Ele não conhecia Deus face a face. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas a palavra que Deus dava era para outros. Não para ele. Porque ele não tinha um relacionamento. Enquanto você conhecer Deus de ouvir falar, você não sabe o que Deus está dizendo para você. Você não tem uma revelação do Senhor Jesus pessoal para você. Então você está sempre pisando em ovos. Será que é para mim? Será que não é? Ou seja, você está com medo. E o Senhor Jesus deu a palavra direto para Pedro. Vem, Pedro tinha a palavra.
vindo o vento, a tempestade, o mau tempo, batendo nele, ele não acreditou mais naquela palavra e afundou. Mas por quê, irmãos? Ele deixou de acreditar na palavra. Por quê? Se o próprio Senhor Jesus estava dando o exemplo, em pezinho ali, ó, de pé sobre a água, levitando sobre as águas, ele estava vendo, não era só um falar no espírito, era visualmente, ele estava vendo e ouvindo o Senhor Jesus. Porque, irmão, se nós não tivermos uma experiência pessoal aqui dentro, nós não nascermos de novo e andarmos com o Senhor dia a dia, a gente pode ver. Por isso que o Senhor Jesus não faz milagres para os crentes igual em Atos Apóstolos. Isso que você vê nas igrejas neopentecostais não tem nada a ver com Atos dos Apóstolos, tudo é fraudulência, é fraudular o evangelho. Maldito aquele que prega um falso evangelho. Atos capítulo 4. Eu vos anunciei o verdadeiro evangelho. Quem vos pregar um outro evangelho, seja anátema ou amaldiçoado. Experiência. Quando o Senhor se revela dentro de nós, irmão, a gente caminha sobre a água dando risada. Medo, irmão. O que eu temia me aconteceu. Então, quais são os segredos que o seu coração está ocultando? Que você desvia. Se você se deparar com ele, você... Então agora você talvez está tranquilo na sua posição. Porque você não se deparou com ele. Seus sentimentos se desviaram o caminho. Mas quando você se deparar e as águas baterem em você, o que vai acontecer? Aí, se o Senhor Jesus não for o centro, se você não tiver uma comunhão pessoal com ele dentro de você, Hebreus 8, do 8 ao 10, e não ensinará mais o homem ao homem, nem irmão ao irmão, eu mesmo ensinarei cada um dos meus, porque eu estarei dentro deles e falarei pessoalmente com eles. Hebreus do 8, verso 8 ao verso 10. Deus abençoe a todos nós.